Então, boa tarde, minhas queridas alunas e meus queridos alunos do primeiro período de agronomia da FACEAGRA. Estamos aqui hoje exatamente no intuito da gente dar continuidade ao nosso conteúdo de cálculo. Então, a gente começar hoje o estudo de limites. O que são esses limites? Vou gravar uma aula de teoria aqui, depois vou gravar uma aula de exercícios no quadro. Exatamente nesse intuito da gente fechar o nosso conteúdo aí de cálculo 1. Então, como eu estou dizendo, né, o nosso conteúdo agora será sobre limites, né? Cadê ele aqui? Eu acredito que seja esse. Então, vamos lá. Exatamente. Limites. Então, é o nosso conteúdo agora. Eu pretendo não hoje, né, exaurir nessa aula, mas eu pretendo trabalhar todos esses tópicos, essa aula aqui, né, com suas diversas páginas, para ser o nosso norte da nossa segunda avaliação, gráficos, funções e limites. Então, a gente tem que entender o que é o limite. Eu, nessa aula, hoje eu vou tentar ir até limites laterais, que é o tópico 10.6, vou gravar exercícios, aí depois eu faço outra aula do 10.7 até o 10.11. E a gente termina o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos seguir aqui a nossa jornada para a gente entender o que é cálculo. O que é esse cálculo que a gente vem estudando, né? Na verdade, a gente veio muito com revisões de conteúdos de ensino médio. A gente trabalhou também o cálculo vetorial, com pitadas de ensino superior. Como diz aqui, peraí, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Beleza, cadê? Deixa eu ver. Onde é que eu tô? Eu me perdi aqui, né? Cálculo é uma palavra que deriva da palavra grega cálculos. Essa palavra era antigamente empregada para designar uma pedra, que era utilizada para contar. Hoje em dia, a palavra cálculo tem muitos significados, pois existem muitas formas de contar, de calcular. Hoje, o cálculo que a gente estuda é uma abreviação de cálculo infinitesimal, que ele é dividido, para efeitos de estudo, em cálculo diferencial, em cálculo integral. No fim, o que é o cálculo, né? Trata-se de um ramo da matemática no qual lidamos com grandezas que variam. Grandezas que variam, né? Funções, ó, começa a lembrar, grandezas que variam, funções. Nesse sentido, o cálculo pode ser definido como a forma científica de lidar com as transformações que ocorrem no mundo físico. Então, é por isso que essa relação. Tanto que quem criou o cálculo foi Isaac Newton. E ele criou o cálculo no intuito de resolver os problemas físicos dele. Ou seja, o camarada aqui, dos maiores físicos de todos os tempos, ele conseguiu criar o cálculo infinitesimal, juntamente com Leibniz, né, como está aqui. A formulação rigorosa do cálculo a gente estuda em análise, né, recebe o nome de análise matemática, que a gente só vê nos cursos de matemática. Como eu estava falando para vocês, ó, os conceitos mais importantes do cálculo, além de função, que a gente tem que saber, por isso eu bati tanto em cima de função, são os conceitos de limite, que a gente vai começar hoje, de derivada, que eu deixo para cálculo 2, e de integral, que a gente vai ver em cálculo 2. O estudo de séries infinitas, que eu espero também ver em cálculo 2, é igualmente dos objetos de estudo dessa ciência. Esses temas serão abordados apenas de passagem aí, né? O que é o conceito de limite? Que vem sempre à nossa mente, né? O que é esse tal desse limite que se fala tanto? O limite ele se origina do método da exaustão, que foi formulado por Eudóxio de Cnido, né?
lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Imagine você, ó, eu estou com figuras, ele vai exaurir. Eu estou com figuras geométricas, eu estou com polígonos regulares, ou seja, eu estou com triângulo equilátero, eu estou com quadrado, estou com pentágono regular, eu estou com hexágono regular, heptágono regular e assim sucessivamente. Se a gente for ampliando o número de lados, ou seja, eu comecei de um triângulo, 3 lados, estou subindo, né? Aqui mostra, né? 5 pentágono, 6 hexágono, 8 octógono. O que é que acontece? Cada vez que a gente vai ampliando o número de lados de uma figura, ela tende a se transformar numa circunferência. Na verdade, se eu for aumentando o hexágono ainda, eu consigo colocar dentro da circunferência. E se eu colocar infinitos lados, o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer? Arquimedes, ele mostrou o seguinte, que a área de uma circunferência, a área de um círculo, é dada por πr ao quadrado, com um resultado cada vez melhor à medida que o n cresce indefinidamente. Ou seja, eles começaram a fazer esse cálculo com a área de um triângulo equilátero. Foram para a área de um pentágono regular, hexágono regular, heptágono, octógono, foram aumentando. Tanto que, no fim, qualquer polígono regular é dado por essa área, né? O lado vezes o apótema. Então, qualquer polígono regular, então a área de um polígono regular é dada por essa fórmula, né? O lado do polígono vezes o seu apótema. Se a gente, óbvio, né? O lado, ele varia, né? Mas o apótema, ele vai de acordo com a figura. Então, quando a gente põe o número de lados tendendo ao infinito, a gente consegue chegar num círculo. Ou seja, a gente vai exaurir os polígonos dessa maneira, né? Como estava falando aqui, ó, o mesmo problema também pode ser resolvido considerando os polígonos regulares circunscritos à mesma circunferência. Inscritos e circunscritos. O valor da área do polígono se aproxima do resultado exato para a área do círculo, à medida que aumentamos paulatinamente o número de lados do polígono inscrito, o de dentro, ou circunscrito, o de fora. Assim, definimos um processo de limite, mediante o qual, à medida que o número de lados dos polígonos cresce indefinidamente, obtemos o resultado procurado, o resultado exato. Aí, o que é que se provou? O que é que se provou? Quando o n tende ao infinito, que a gente vai escrever assim, né? O limite de alguma coisa que tende a zero, que tende a infinito, a gente vai escrever aqui embaixo a simbologia, né? Então, esse símbolo, esse 8 deitado aí, que é difícil desenhar, ele é o símbolo de infinito. Então, o que é o π? O π, né? Que a gente define o π. Na verdade, vem até desses gregos mesmo, que eles fizeram o seguinte, né? O π, inicialmente, ele é definido como o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Qualquer circunferência, né? Eles perceberam que, à medida que eu aumento o comprimento da circunferência, aumenta a circunferência, o diâmetro aumenta. E essa razão entre o comprimento e o diâmetro é constante e vale π. Então, à medida que eu aumento minhas circunferências, seus diâmetros aumentam na mesma proporção. E essa proporção é π. É por isso que a fórmula do comprimento da circunferência vai ser, fazer meio pelos extremos, né? π vezes d. E quem é d? 2 vezes o raio. É por isso que fica 2π vezes o raio. Com isso, a gente pode chegar a essa relação aqui embaixo, né? Que o π também pode ser definido como 1 sobre o raio ao quadrado vezes o limite da área do polígono quando o n tende ao infinito. Quando eu aumento indefinidamente o número de lados. Então, o que é que acontece a rigor, né? O tratamento proposto por Arquimedes para determinar o π envolvia considerações sobre polígonos inscritos, bem como circunscritos à circunferência, utilizando o método da exaustão até exaurir todas as possibilidades, né? O número π, ele é um número irracional,
ou seja, é um número que não é racional, que não pode ser escrito na forma de fração, né? Dessa maneira, na forma de um quociente, na forma de fração, de números inteiros, né? Sendo o divisor diferente de zero. A representação decimal de π ela não é periódica e possui um número infinito de casas decimais. Outro número importante na matemática e na física é o E, chamado número natural. Número natural, esse é, ou número de Euler, que é Euler, em alemão. Então, o número de Euler. Como é que eu determino o número de Euler? Ele é dado assim, 2,71, 82, 81, 82, 45 e etc. Ele é irracional e também é definido como um limite igualzinho ao π. Igualzinho ao π. Ou seja, o número natural ele é o limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. É um negócio assim, né? Óbvio, né, que a gente for estudando os limites para frente, a gente vai provar que o E eu posso escrever dessa maneira, porque esse número daqui interno, né, se eu vou substituindo, né, 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1, aí eu vou, né, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, e esse número aqui ele vai convergir para esse número natural, o número de Euler, ou seja, outro número que é definido pelo limite. Eu já estou falando para vocês um pouquinho de limite, né? Mas o que é esse tal de limite, né? O conceito de limite ele apresenta um papel fundamental no estudo de cálculo infinitesimal. Isso ocorre, como se verá a seguir, né, no cálculo diferencial, por causa da derivada de uma função, de acordo com a definição de Cauchy. A definição de Cauchy de derivada vem de limite, ou seja, é introduzida por meio de um processo limite. E no cálculo integral também posso definir uma integral a partir de um limite, o limite de soma de Riemann. Então eu posso definir derivada por limite, integral por limite. Então o conceito de limite é altamente importante e é um conceito básico para o nosso estudo de cálculo e de análise matemática, que como eu disse para vocês, a gente estuda análise nos cursos de matemática, né? Vamos tentar entender a partir de física, né? Física. Então, física que a gente já viu. Então, o que é que acontece? Para entender tal conceito, consideremos um exemplo de um objeto atirado a partir do chão, na direção vertical, com a velocidade de 10 metros por segundo para cima, né? Adotando-se a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, e sua altura expressa em metros, e determinada a partir da superfície como função do tempo, a gente sabe pela fórmula que a altura vai ser dada como a altura que é y, menos, na verdade, né? Não, x é igual a x0 mais v0t, né? Então, v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então, meu H vai ser, quem é V0? 10. Então, 10T. Quem é a aceleração da gravidade aqui? É G, que vale 10, só que o corpo está subindo. E a gravidade é para baixo, descendo. Então, menos 10 dividido por 2, 5T ao quadrado. Ou seja, isso aqui é organizado daqui. E sua velocidade, você lembra da fórmula da velocidade? V é igual a V0 mais AT. Então vai ficar V igual a V0, que é 10. A é G, está subindo, então menos 10T. Beleza, tá aqui. Não sei se vocês lembram, quando eu falava para vocês do tal da velocidade instantânea, da aceleração instantânea. Essa velocidade instantânea, essa aceleração instantânea, elas são calculadas a partir do limite. Óbvio que a gente vai pensar primeiro no método da exaustão, mas a gente vai seguir esse caminho aqui. A gente vai seguir esse caminho. Então, o que é que acontece? Da expressão acima,
da expressão acima, concluímos que depois de 1 segundo, o objeto para instantaneamente no ar, ele para instantaneamente no ar. Deixa eu fixar aqui o meu vídeo. Ele para instantaneamente no ar e depois retorna. Então, como é que a gente sabe isso? Porque a velocidade, quando ele para no ar para retornar, é zero. Então, a velocidade, quando eu pego isso aqui igual a zero, quando eu pego aqui igual a zero, eu sei que ele vai demorar 1 segundo para subir e depois 1 segundo para descer. Podemos agora considerar uma situação que gostaríamos de saber qual a tendência da altura quando consideramos valores do tempo cada vez mais próximos de um determinado valor. Consideremos, por exemplo, o caso que esse valor seja igual a 1 segundo. Como sabemos, esse tempo é aquele que o objeto vai atingir a sua altura máxima. Porque eu disse, né? Velocidade na altura máxima é zero. Substituindo o zero ali, o tempo dá 1 segundo. Para perceber tal fato, basta examinar o vértice da parábola. Óbvio, né? Como minha função de segundo grau H aqui. Minha função de segundo grau aqui. Anotando-se os valores da altura para valores cada vez mais próximos de 1 segundo, notamos que eles se aproximam cada vez mais do valor 5 metros. Dizemos que esse é o valor limite da altura quando o tempo tende a 1 segundo. E escrevemos, ou seja, é como se eu tivesse uma parábola aqui, vou fazer mais ou menos assim, e eu tenho aqui o seu ponto, é o nosso vértice, aqui, né? Eu vou ter o x do vértice, que vai ser meu tempo, que é o x do vértice, e meu y do vértice, que é a altura. Aí, o que é que acontece, né? Eu vou ter o eixo x, exemplo aqui, o eixo y, né? Eixo y, eixo t. Aí, quando eu coloco 1 segundo, eu sei que vai dar a minha altura máxima aqui. Mas se eu venho por aqui e começo a analisar, o tempo vai aumentando. 0,7, 0,8, 0,9, ou seja, cada vez mais vai se aproximando da minha altura de 5 metros. Se eu começo a pensar dessa maneira. Tipo, eu vou do 4, 4,5, 4,7, 4,8, 4,9 e chega no 5. Se eu vier por aqui também, ou seja, diminuindo meu tempo, eu venho do 1,3, do 1,2, do 1,1 e do 1, cada vez mais eu vou me aproximando do 5. Então, foi isso que se quis escrever aqui, que o limite da minha altura, quando meu tempo tende para 1 segundo, é assim, para 1 segundo, é assim que eu leio, vai ser igual a 5. É isso aqui, né? Melhor escrito aí. Então, o que é que acontece? Como é que eu leio? Eu vou dizer o limite da minha altura, né? Eu leio assim, o limite da minha altura, quando t tende, essa flechinha tende, quando t tende para 1, é igual a 5. É igual a 5. Então, esse é o limite que eu quero determinar. E como eu vou determinar? Então, primeira coisa, vamos entender a função arbitrária f de x quando a gente escreve aqui essa questão, né? Aqui. Como é que a gente lê? Está aqui embaixo a leitura, né? O limite da função f de x, quando x tende para x0, é f0. A linguagem matemática diz a significação disso, que está aqui, né? Isso significa que f de x pode ser feita tão próxima de f0 quanto desejarmos, tomando os valores de x suficientemente próximos a x0, mas em geral diferentes de x0. Eu não vou colocar o x0, porém vai ser uma técnica de cálculo de limite colocar esse x0, mas a gente vai se aproximar. A gente vai ver limite lateral pela direita, limite lateral pela esquerda, que a gente vai fazer essa análise. Então, uma definição mais rigorosa do limite eu vou apresentar agora aqui. Mas para isso a gente tem que recapitular o que é conceito de intervalo aberto e intervalo fechado. Eu vou usar para intervalo aberto e intervalo fechado o símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, os colchetes. Parênteses, chaves, né? Parênteses assim. Deixa eu escrever aqui, pronto. Deixa eu botar aqui com vermelho. Parênteses,
eu tenho aqui, cadê? Esses são os parênteses. Chaves, eu tenho aqui, e esses são os colchetes. Então, nos colchetes, eu vou definir intervalos de uma função, de um conjunto, de uma reta, dessa maneira. Então, o que é que significa? Quando o colchete está para o lado do número, vamos dizer, eu tenho dois números A e B aqui, eu tenho dois números A e B, aqui, sendo A menor que B, tenho dois números A e B, vamos dizer, eu tenho minha reta aqui. Vou botar até minha reta melhor aqui, vou tacar minha reta aqui. Eu tenho minha reta aqui. Beleza. Aí eu vou marcar. Vamos dizer, eu tenho meu ponto A, vou marcar de outra cor aqui, eu tenho meu ponto A e tenho meu ponto B. A reta real, né, ela aumenta para a direita. Ok. Se o meu A faz parte do conjunto, eu vou botar colchete para ele. E aqui a gente bota a bolinha fechada. Bolinha fechada. Para dizer que o intervalo é fechado. Então, o A ele faz parte do conjunto e o B também faz parte do conjunto. Então, eu escrevo assim, dessa maneira. Aí, eu posso ter intervalos abertos. Ou seja, o A não faz parte do conjunto, ou o B não faz parte do conjunto, ou os dois não fazem parte do conjunto. Como assim? Eu posso escrever dessa maneira aqui. Pronto, pegar aqui uma reta para a gente ver aqui. Aí eu venho aqui. Já ficou azul. Aí eu venho para cá. Aí marco A de vermelho. E marco B. Vamos dizer que A e B não entram ao mesmo tempo. Aí a bolinha é aberta, assim, a bolinha aberta, e eu escrevo dessa maneira. Os colchetes virados para lá. Quando os colchetes ficam fechados para o número, é porque o número entra no conjunto. Aqui, ó. O A entra, aqui o B entra. Aqui o B não entra, não. E aqui o A não entra, não. E aqui nenhum dos dois entra. Então, não e não. Colchetes virados para o outro lado. Logo, essa representação daqui, ela é assim, ó. Essa daqui, o A entra, né? Então, eu posso riscar aqui. O A entra e o B não entra. Essa daqui. Agora, eu posso fazer ao contrário. Eu quero olhar essa daqui. Ou seja, essa daqui, o A não entra, pode ficar com a bolinha aberta lá, intervalo aberto. E o B entra, eu vou riscar aqui. Pronto, vou precisar desses conceitos agora para definir o meu limite. A distância entre dois pontos numa reta é o módulo da diferença entre eles. Então, feito lá, eu tinha a reta lá, né? Eu não sei nem quem... Vamos dizer, aqui a gente sabe que B é maior do que A, né? Se eu marco B, aqui eu marco B, e aqui eu marco A, eu te pergunto, né? Qual é a distância entre esses dois números daqui, né? Então, a distância vai ser, a gente sabe, é o maior menos o menor. Mas se eu não sei quem é o maior e quem é o menor, eu jogo o módulo aqui, para mostrar isso aqui. Quando eu não sei quem é o maior e quem é o menor, aí eu ponho o módulo. Quando eu sei quem é o maior e o menor, eu faço o maior menos o menor. Sendo que o módulo foi definido no estudo de conjuntos, né? E, no caso de uma função, eu posso também achar a distância das imagens entre as funções. Como assim, né? Quando eu desenho um gráfico, vou pegar aqui vermelho, botar aqui, vou desenhar aqui. Quando eu desenho um gráfico, ou marcar pontos aqui sobre a minha reta, marcar aqui, deixa eu pegar aqui. Eu marco um ponto aqui, aí marco outro ponto aqui. Beleza. Aí esse ponto aqui que eu marquei, ele é A, vou botar logo aqui, né? X1 aqui e F de X1 aqui, ou Y1, F de X1. Ou seja, sua imagem, né? É X e Y. Aqui é X, aqui é Y. Aí eu venho, marco X2 e sua imagem, que é F de X2. F de X2, beleza.
Aí eu quero saber qual é a distância do domínio. É x2 menos x1 ou x1 menos x2 em módulo, como está aqui. Aí eu quero saber a distância entre as imagens. Aí eu posso fazer aqui, né? O número associado às imagens. Eu vou fazer a mesma diferença. F de x2 menos f de x1 ou f de x1 menos f de x2 em módulo. Para quê? Para eu poder analisar isso no gráfico, porque eu vou aproximar ao tal do x0, que vai ser meu f de x0. Então, eu preciso ter essas distâncias maiores, porque o estudo infinitesimal, ele é infinito, muito pequeno, infinitesimal. Eu vou ter que diminuir essas distâncias até um valor que essas distâncias virem um ponto. É isso que é o estudo do limite. Eu vou diminuindo, ou seja, meus segmentos de reta vão ficar tão pequenos, que esses segmentos se tornarão um ponto. É isso que é o estudo do limite. Então, está aqui a definição. Ó. Como estava, até desenhei ali, né? Então, seja uma função f de x definida no intervalo aberto, que contém o número x0, admitimos a possibilidade de que ela não seja definida para a função. Aí eu não vou ter limite. Isso a gente vai ver depois. Dizemos que o limite da função f de x é f0 quando x tende a x0 e representamos o fato dessa maneira. Então, o limite da minha função f de x quando x tende a x0, eu vou chamar de f0 ou f de x0. Se somente se, para todo número epsilon maior que zero, houver um tal maior que zero, tal que essa distância seja menor que epsilon, e, no caso, né, a distância das imagens, ou seja, meu epsilon tem a ver com as imagens, os ys, aqui, né, dá para ver, e meu tal, minha distância entre os pontos no eixo x, no domínio, sejam menor que o tal, sejam menor que esse tal aqui, né? Vamos entender isso aqui no gráfico. Lá em cima, né, eu peguei f de x1, vou botar aqui f de x2, né? F de 2, aqui embaixo eu peguei f de 1. Aqui eu peguei x1, aqui meu ponto x1, y1, né? x1, f1, e aqui meu ponto x2, f2, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, beleza. Aí eu quero determinar o limite dessa minha função, que eu não sei qual é, quando x tende a x0. Qual é o limite da minha função quando x tende, que é a flechinha, a x0, né? Da minha função f de x. Quanto equivale? Então, o que é que acontece? A minha distância é daqui para cá, ó. Aí eu vou reduzindo a minha distância. Como se diz aqui, ó, para um tal, essa definição é conhecida como a definição E menos tal, né? Eu vou diminuindo. Meu x1 eu vou apertando, na verdade, aqui, ó. Agora eu boto meu x1 aqui, agora eu boto meu x2 aqui. Agora meu f1 vai aparecer aqui e meu f2 vai aparecer aqui. Ou seja, eu estou reduzindo a distância. Daqui a pouco eu reduzo mais. Daqui a pouco eu reduzo mais. Daqui a pouco eu reduzo mais. Até o momento que essa minha distância vai virar um ponto que vai ser o meu x0. Aquele que eu quero, né? Aqui vai ser x0, que vai estar ligado com quem? Com f0. Então é isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai aprender a calcular isso sem precisar usar o método da exaustão. Que é esse método que eu estou falando, que eu falei no início da aula. Assim, dizer que o limite de f de x é f0 significa que f de x pode ser feito tão próximo de f0, como eu venho falando, quanto quisermos. Fazendo x suficientemente também próximo de x0 sem dar esse valor. Aí tem aqui, né, pra gente, porque tudo, como estou falando, é teoria, né? Ele pede, verifique se isso daqui vai dar 2 e se esse daqui vai dar 6. Aí eu vou mostrar esse da letra A, como se fosse a letra A, que é mais fácil. A letra B eu vou ter que usar técnicas matemáticas, mas são técnicas razoáveis também. Ó. Nesse caso, o que é que eu estava dizendo? É como se a gente não fosse substituir o número. Mas aqui eu posso substituir, sem problema.
Mas eu vou mostrar momentos que a gente não pode substituir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular esse limite aqui. Aí eu venho aqui, no lugar do x eu vou pôr 3. Então, eu vou ficar com 3, vai ser, esse limite aqui vai ser igual a 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2. 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27, mais 2. 27 menos 27 dá 0. 0 mais 2, 2. Então, deu 2 aqui a resposta, como a gente tinha calculado aqui, como tinha mostrado aqui. Beleza, verifiquei. Agora, se a gente substituir nesse aqui, não vai servir. Aí é por isso que eu digo, não é sempre que a gente vai substituir. Nesse caso, aí, professor, e aí quando a gente vai substituir e quando a gente não vai substituir? A gente tem que lembrar técnicas algébricas matemáticas de simplificação. Esse caso aqui já está simplificado, eu posso substituir direto. Olha aqui se eu substituir o 3, né? Eu quero o limite dessa função tendendo a 3. É como se eu viesse pela direita, pela esquerda, né? Aqui, e pela direita. Tipo, eu vou pegando 2,5, 2,7, 2,9, e aqui eu vou pegando 3,2, 3,1 até chegar em 3. 2,9999, 3,00001. Professor, mas não posso pegar um 3, eu vou mostrar que não pode logo. Porque se eu ponho um 3 aqui, eu vou ficar com 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Então, o que é que acontece? Cadê o limite aqui? Que estava sem a chave aqui. Eita, perdi os cálculos. Mas vamos voltar aqui, né? Vou substituir o 3 direto. Então, 3 ao quadrado menos 9, dividido por 3, menos 3. Para ver que não pode. Ó. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Eu posso dividir 0 por 0. E como é que vai dar 6? Aí quebrou. Só que não quebrou. É isso que a gente vai começar a aprender. Ó. X ao quadrado menos 9. X ao quadrado menos 9. Cadê aqui? Eu estou com um produto notável. Que é aquele produto notável do A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é A ao quadrado menos B ao quadrado? É A mais B vezes A menos B. Eu tenho que lembrar desses produtos notáveis. Ou seja, x ao quadrado menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x menos 3. Ou seja, eu posso dividir x menos 3 por x menos 3, que vai dar 1. Aí vai sobrar quem? X mais 3. E agora eu substituo 3. Vai ficar 3 mais 3 é igual a 6 aqui. Então, o limite, o início de limite, sem essas definições axiomáticas aqui do epsilon menos tal, ele vai ficando tranquilo. A questão é quando a gente vai aprofundando naquilo que a gente precisa. Exemplo aqui, ó. Vamos determinar alguns limites, né? Ele faz o cálculo aqui, faz, pronto, beleza. Limite de raiz cúbica de x menos 1 quando x tende a 3. Aí ele faz o gráfico para facilitar, né? Porque se fosse Tiago, eu substituiria logo aqui o 3. Mas beleza, o gráfico vai nos mostrar melhor aqui. O gráfico da função f de 1x é essa aqui, né? Da função que eu quero, que está aqui dentro. E é esse gráfico aqui, dado de azul. Beleza. Aí o que é que ele faz? Observe que a função f1, que é essa aqui, está definida no ponto 3. Ela é definida, né? Como? Aí eu substituo 3 aqui, né? Eu vou ter f1. Eu vou ter f1 de 3. No lugar do x eu ponho 3, né? Raiz cúbica de 3 menos 1. Que vai dar 2 aqui. Portanto, logo, o que é que eu tenho aqui? Que o limite, quando minha função quando meu x tende a 3, da minha função aqui vai ser raiz cúbica, faltou cúbica aqui, de 2. Ou seja, aqui é raiz cúbica de 2. Então, aqui eu pude substituir direto.
Ou seja, já está simplificado, como eu mostrei para a primeira. Por quê? Porque minha função ela é contínua ao longo de todos os reais. Não tem nenhum, como a gente vai ver, não tem nenhum problema de contorno, não tem nenhum ressalto. Então ela é contínua, ela não para. Ó. Ela é contínua, ela não para. Então quando acontece essa continuidade, e a gente ainda vai dizer no futuro que ela é diferenciável, ela é contínua e diferenciável, mas por enquanto a gente vai falar que ela é contínua, ela vai ter limite lá no 3, substituindo direto. Por isso que eu só substituir aqui por 3, aí eu vou ter raiz cúbica de 3 menos 1. Então vai ficar raiz cúbica de 2. Fechou. Então essa daqui é tranquila porque ela é contínua, é feita essa daqui. Essa é contínua. Só que essa tem umas quebradas. Tem uma descontinuidade, né? A quebrada é a descontinuidade, que a gente vai ver aqui na próxima. Pronto, essa daqui. Ela tem uma descontinuidade, ó. E ele faz aqui, né, com classe dessa maneira aqui, ó. Eu quero o limite quando x tende a 1/3 dessa função aqui. Aí o que que acontece? Se eu substituir por 1/3, vai ficar o quê? Aquele negócio 0 sobre 0, na verdade. Vai ficar 0 sobre 0. O que é que significa isso quando substituo por 1/3? Olha a minha função, ela vem contínua. Aqui ela abre, aqui ela tem uma descontinuidade. Lembra de intervalo aberto, intervalo fechado? Aqui ela vai abrir exatamente no 1/3. Deixa eu descer aqui com a reta. Ela vai abrir aqui. E esse ponto que ela abre em x é 1/3. Ela abre 1/3. E aí, se ela abre 1/3, qual é o problema? Que não existe o limite sendo calculado direto. O que é que a gente faz? A gente vai calcular os limites laterais, vindo pela esquerda e vindo pela direita, para provar que dá 6. Só que eu posso utilizar simplificações, ou seja, meus produtos notáveis, para não precisar ir pelos limites laterais. Se eu vier pela esquerda, quando o x tende a 1/3, a minha função tende a 6. Quando vem pela direita, quando meu x tende a 1/3 pela direita, minha função tende a 6. Logo, ela tende a 6. Porém, se a gente substituir 1/3 ali direto, não vai dar 6. Então, eu preciso usar técnicas matemáticas para isso que ele fez aqui, ó. Colocou 9 em evidência, aqui, né? E depois fez aquele produto notável, né? Do A ao quadrado menos B ao quadrado, que vai ser um dos mais utilizados, né? A mais B vezes A menos B. Ou seja, x ao quadrado menos 9 é A ao quadrado menos B ao quadrado. Vai ficar A mais B, que é aqui, né? A mais B aqui e A menos B aqui. Aí agora eu posso simplificar, né? Esse dividido por esse vai sobrar quem? 9 que multiplica x mais 1/3. Agora sim, eu substituo aqui por 1/3, que vai dar 6. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade na minha função, só que eu posso resolver de outra maneira. É isso que o limite vai começar a nos mostrar, né? Observamos que o gráfico 10.3 de f2 é uma reta sem esse ponto de coordenadas. Ou seja, há uma descontinuidade. De fato, a função f2 não está definida no ponto x igual a 1/3. De fato, ela não está definida. É igualzinho aqui, ó. Outro limite aqui, para eu falar de funções contínuas e descontínuas, e a gente terminar esse tempo aqui. Para vir 4h30 a aula de física, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho x menos 4 dividido por raiz de x menos 2, quando x tende a 4. Se eu substituo 4 aqui direto, ó, vai ficar 4 menos 4, 0. Raiz de 4 é 2. 2 menos 2, 0. Vai ficar o velho problema do 0 sobre 0. Se eu desenho a função, né, o gráfico, ele tem um problema aqui no 4, 4. Ele tem um problema que tem uma descontinuidade. O problema é uma descontinuidade. Aí eu tenho que usar técnicas matemáticas para poder resolver. Aqui não foi a técnica do produto notável, foi a técnica da racionalização aqui, né? Eu tenho que pegar o denominador, nesse caso, multiplicar pelo seu conjugado, né? Que é raiz de x mais 2, né? Aqui está raiz de x menos 2
a raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo. Beleza. Ao multiplicar embaixo vai ficar x menos 4. Aí eu posso, x menos 4 dividido por x menos 4 é 1. Aí vai sobrar aqui raiz de x mais 2. Aí agora eu posso substituir no lugar do raiz de x, do x 4. Raiz de 4, 2. 2 mais 2, 4. Então o limite dessa minha função quando x tende a 4 é 4. Se eu fosse olhar pelo gráfico, eu não tinha, né? Porque há uma descontinuidade. Então, isso tudo que eu estou falando aqui é sobre limite. Pronto, o que está explicado aqui embaixo é exatamente o que eu já falei. Para a gente terminar esse tempo, né? Já está dando mais de 45 minutos de aula. Essa aula vai ser, como sempre, né? Ela vai ser colocada no YouTube. Eu quero que todo mundo que não esteja vendo, até quem está vendo, pegue essa aula depois e reveja. Funções contínuas e descontínuas, né? Para introduzir o conceito de função contínua, vamos, a partir da análise dos gráficos de algumas funções, vamos partir, né? No gráfico 10.5, apresentemos alguns tipos de gráficos aqui, para a gente entender. Função contínua, né? A gente sempre vai olhar o x aqui, né? Que é esse eixo de baixo, aqui o horizontal. Se ela vem da esquerda para a direita sem parar, ela é contínua. Se ela vem... Mas cadê o resto dela? É porque ela vem, não aparece. É como se tivesse 3 pontinhos para lá, 3 pontinhos para cá. Então ela vem daqui, continua aqui, ela vem daqui, continua aqui. Então ela vem da esquerda para a direita, né? Do negativo para o positivo. Eu tenho que olhar isso, que não há nenhuma parada. Agora vamos olhar algumas funções especiais. Tipo, essa função daqui, acho que eu falei ela na última aula de funções. A função do tipo 1 sobre x. Que ela não é definida quando x é igual a zero. Porque não existe divisão por zero, né? 1 sobre zero. Quanto equivale? Isso não existe. Logo, o que é que há, né? O que é que há? Ela é contínua em todo o seu domínio, se eu considerar o domínio sem o zero, porque ela vem da esquerda para a direita, aí desce, né? Ela vem da esquerda para a direita, aqui desce. Eu só não tenho ela aqui quando x igual a zero. Mas se eu digo que o domínio são os reais sem o zero, então ela é contínua. Então, se eu tiro a descontinuidade da minha função e explicito essa retirada, ela é contínua. Então, está aqui a definição de continuidade. Ó. A definição de continuidade. Cadê? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó. x0 vai pertencer ao domínio da função, ou seja, existe o valor f de x0. O f de 0 aqui não existe, mas o zero foi retirado do domínio. Então, todos os valores de domínio têm imagem. É isso que ele quer dizer. Ó. Todos os valores de domínio têm imagem. Existe o limite da função, para ela ser contínua, e o limite de f de x, quando x tende a x0, é o f de x0. Aí vamos lá. Em primeiro lugar, se uma função não é definida num determinado ponto, não tem sentido questionar sua continuidade nesse ponto. É por acaso o exemplo dessa função aqui. Se eu considerar a função g de x 1 sobre x se x diferente de zero e 0 se x igual a zero, que está definido x igual a zero, vai satisfazer a primeira condição da definição, mas não a segunda e, consequentemente, não a terceira. Porque ela não vai ser contínua. Ela tem parada aqui. É como se eu tivesse a continuidade. Ela desce e depois ela é decrescente. Daqui a pouco ela vem lá de cima e desce. Eu teria que ter algo que subisse com ela até lá em cima para garantir a continuidade. Então, por isso que o zero é retirado aqui, porque eu garanto a continuidade. Ó, aqui. Em segundo lugar, vamos observar essa função. Aqui, para a gente fazer essa análise. X ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. Se x for diferente de menos 3, né, que é aquela que eu fiz anteriormente, né, que a gente foi calcular o limite, e 2 se x igual a menos 3. Nesse caso, a primeira condição de definição da função contínua está satisfeita.
pois H existe em x igual a menos 3. A segunda condição também está satisfeita, pois calculando o limite, quando ela tende a menos 3, vai dar menos 6. O problema é que o limite de menos 6, o limite da função quando x tende a menos 3, vai ser diferente do h de menos 3, porque h de menos 3 é igual a 2. Logo, ela não é contínua no ponto menos 3 aqui, né? Se eu subir aqui é o menos 3. Vai dar lá em cima, né? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que definir o domínio bem definido, para eu garantir a continuidade. Exatamente naquelas funções lá de cima, ó. Se a gente volta para cá, ponto feito essa daqui. Olhando ela aqui, ela é descontínua, porque tem uma parada aqui no meio. Olhando ela daqui, tem essa parada. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que meu domínio vão ser todos os reais positivos, né? Incluindo o zero, porque eu estou olhando o eixo X, né? Eu olho daqui para lá. Ela dá uma parada aqui e continua para lá. Ela dá uma parada onde? No 4. Ela tem problema onde? No 4. Então, eu vou fazer assim, menos o elemento 4. Pronto, aí eu garanti a continuidade. Eu tirei ele do domínio. Ela, olhando de cara assim, ela é descontínua. Mas no momento que eu retiro onde ela é descontínua, garantindo os três critérios de limite lá, de continuidade, eu garanto que ela é contínua. Ou seja, eu pego uma função descontínua e transformo em contínua desde que satisfaça essas três condições. O x0 vai pertencer ao domínio lá, então existe um valor de f de x0, existe o limite dele, e o limite dele, mas professor, quando se eu ponho um 4 lá, menos ele tirado do domínio, ele não vai ser contínuo, porque ele não vai pertencer ao domínio, verdade. Então é uma coisa para a gente pensar, Então aquela função lá, ela é descontínua, ela vai ter limite, mas ela é descontínua, a não ser que eu mantenha daquela maneira, né? O domínio vão ser todos os reais positivos. Então a gente tem que pensar nisso daqui para a sua continuidade. Então ela na verdade, ela tem uma quebra, ela vai ser descontínua de todo jeito, porque não satisfaz o primeiro critério. Era por isso que eu falei lá para vocês pensarem a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter essa diferença aqui, então ela não é contínua. Aí eu vou, ó, uma continuidade é assim, dessa maneira aqui, ó. O gráfico 10.9, ela é descontínua no ponto x igual a 3. Convém notar que ela está definida nesse ponto, mas mesmo visualmente se percebe que ela não existe quando o limite, no caso aqui, né, ela se percebe que ela não existe quando o limite de x tende a 3. Porque se eu vier pela esquerda, o limite de 3, de x tendendo a 3, vai ser esse número aqui. Se eu venho pela direita, a gente vai ver o limite de 3 tende ao 4. E aí eu vou ter duas tendências, ou seja, a minha função ela é descontínua. Finalmente, para a gente terminar, mesma coisa aqui, né? Ela é descontínua, né? O x0 aqui, ó, daqui continua, ela tem que ir de uma vez só, da esquerda para a direita. Finalmente, uma observação importante é a seguinte: a continuidade de uma função é um conceito local, localizado ali. A gente tem que olhar localmente. Dizemos que a função é contínua num dado conjunto, quando ela é contínua em cada ponto desse conjunto. E dizemos simplesmente que uma função é contínua quando ela é contínua em cada ponto do seu domínio. Então, isso aqui eu vou deixar, são exercícios resolvidos até, né? Vou deixar para vocês darem uma pensadinha aqui. Esse material, ele está lá no Google Sala de Aula, está no Acad Web, para a gente dar uma olhada aqui, né? Então, essas duas eu vou deixar vocês em casa para olharem aqui, se as funções elas são contínuas ou não são contínuas, né? Vamos verificar se essa função daqui ela é contínua no ponto indicado. Assim estão, aí a gente tem que ver as três condições da definição de continuidade, né? Esse. Se bateu, é contínua.
Se não bateu, aqui bateu de novo, é contínua, né? Aqui não bateu, não é contínua, né? Aí ele pede, determine L para que a função seja contínua. Aí ele diz aqui, L tem que ser igual a 8. Então, a gente vai olhar melhor isso em casa depois, beleza? Estou recebendo a ligação exatamente agora. Então, até breve, galera. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula de física. Deixa eu até desligar aqui. Valeu, primeiro período de agronomia.